Vamos ler verso 12, Salmos 90. O título da mensagem de hoje é Antes que seja tarde. Quantos podem repetir no 3 isso comigo? 1, 2, 3. Só os homens, 1, 2, 3. As mulheres, 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sem demagogia, quantos aqui anelam por mais sabedoria de Deus? Digam graças a Deus por isso. Assente-se em nome do Senhor Jesus. Veja, sabedoria é uma virtude aspirada, anelada, buscada por muitos. Entretanto, o texto que nós lemos nos mostra que a sabedoria não está apenas na aquisição de conhecimento, até porque sabedoria e conhecimento também são duas coisas completamente distintas e diferentes. Conhecimento pode ser algo mensurável, algo que se detém, algo que se adquire. Então o texto que nós lemos nos mostra que a sabedoria não está vinculada apenas à aquisição de conhecimento ou na vivência de muitas experiências, mas sobretudo na consciência da brevidade da vida. E é interessante que, ao pedir que Deus nos ensine a contar os nossos dias, o salmista Moisés, não Davi, revela que conhecer a finitude da existência humana nos conduz a uma postura prudente e sensata diante da vida. Logo, considere que contar os dias é viver com propósitos, é viver com responsabilidade e, acima de tudo, temor a Deus, compreendendo que cada dia é uma dádiva e uma oportunidade de se honrar aos céus, de se honrar a Cristo, de se honrar a Deus. O problema é que muitos entram em um modo automático e se esquecem que os nossos dias estão cronometrados. De verdade, a sabedoria sagrada vai dizer que os nossos dias todos foram contados. Em Jó 14:5 nós lemos que Deus colocou limites nos dias do homem que não podem ser ultrapassados. E é por isso que o salmista Moisés, ele nos lembra que os dias da nossa idade são 70 anos. Diga comigo, 70 anos. E o que passar disso, pastor Gesiel, pastor Caio, pastor Fernando, pastora Vitória, é cansaço e enfado. Salmos 90, 12. Agora imagine isso, você que é das exatas e não das humanas, e que é bom de matemática, que 70 anos nada mais é do que 25.550 dias. Eu disse, 70 anos é 25.550 dias que Deus nos deu para serem vividos da melhor maneira, da melhor forma possível. Agora considere que cada dia possui
86.400 segundos, todos os dias, a cada manhã. A Bíblia diz que as muitíssimas misericórdias do Senhor se renovam, e com ela também o fôlego de vida. Deus nos dá 86.400 segundos para que a gente possa usar da melhor forma possível. Mas, como já destacado, o problema é que a maioria das pessoas, inclusive essa que está sentada ao seu lado, e você que está acompanhando este encontro na sua casa, esquece que todos os dias do homem está contado. E é de um prêmio Nobel em literatura a máxima: não tenhamos pressa, porém não percamos tempo. E para saber de verdade o valor de um ano, pergunte para uma criança que precisou repetir o ano escolar. O valor de um mês para uma mulher que teve um filho prematuro. O valor de uma semana para o editor de um jornal semanal. De um dia para uma diarista. De uma hora para o paciente que espera, ansioso, o resultado de um exame decisivo. Se você quer saber o valor de um minuto, pergunte para aquele que perdeu já um voo. Quem já perdeu um voo, diga ui, ui, ui. De um segundo, para aquele que conseguiu evitar um acidente. E de um milésimo de segundos, ao atleta que conquistou o ouro olímpico. Agora pense, você está vivendo o tempo que tem ou apenas existindo nele? Oscar Wilde dizia que a maioria das pessoas existem, mas não vivem. Como você está vivendo, investindo os seus 86.400 segundos diários? Está realmente investindo em algo que importa? Ou simplesmente tem deixado o tempo escapar, escoar pelas mãos como areia fina que não se pode reter? Agora, escute, o tempo não se guarda, tempo não se estoca e tempo não volta. O pastor Cazuza dizia que o tempo não para. E é por isso que Moisés, homem de Deus, suplicou ao Senhor pedindo instrução para contar os nossos dias, porque o resultado dessa equação é sabedoria. Porque contar os dias, meus irmãos, não é apenas saber quantos anos se tem. Contar os dias, na verdade, é percorrer a vida diariamente com consciência de propósito de que estamos aqui não apenas para acumular quinquilharias que podem ser roubadas, corroídas e minadas. Contar os dias é entender que nós fomos escolhidos para cumprir um chamado de Deus, de pai, de filho, de esposa, de mãe, de enfermeiro, de médico, de empresário, de empregado, de professor, professora, de gestor, de alfaiate, de contador, de jogador de futebol, de motorista de aplicativo, de diarista, de assessor, de políticos, de intercessores, de pregador, de líder,
de psicólogo, de terapeuta, de personal organizer, que ajuda muitas vezes você a organizar aquilo que está bagunçado na sua casa e na sua vida cognitiva e psicológica. Contar os dias é sacralizar o tempo, de tal modo que o seu desperdício com ideias e pessoas que nos coisificam e sequestram a nossa vocação devem ser vistos como uma heresia existencial, uma blasfêmia antropológica e um erro grotesco e intolerável. Você não pode perder tempo. Escute, quem entende o valor do tempo, aprende a priorizar o que realmente importa. Por isso Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém o seguinte hoje: não desperdice o seu bem mais precioso, que é o tempo. Diga comigo, tempo. É com ele que você vai compartilhar momentos, não com coisas, não com objetos, não com estruturas ou status, mas com pessoas, com gente de verdade, com aqueles que você ama, com aqueles que te formam, que te desafiam, que muitas vezes te desestabilizam, que muitas vezes tiram o seu sono, porque eu tenho dito e ensinado meus irmãos e minhas irmãs, que uma pessoa apenas é suficiente para nos tirar o sono, para nos colocar de joelhos, para fazer-nos rever o que vamos falar, o que vamos vestir, o que vamos preparar. É importante a gente destacar que os maiores sermões do nosso Salvador não foram pregados para a multidão. As mensagens mais impactantes do ministério de Jesus foram pregadas para uma só pessoa. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Jesus está comunicando isso a uma mulher samaritana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus está comunicando isso para um príncipe judeu, Nicodemos. Uma só pessoa é importante, é suficiente. Então, quando nós entendemos que é nelas que residem a nossa riqueza, a gente passa a gerir e a administrar com sabedoria o tempo. E é através do tempo que você constrói memórias com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais e também com amigos que marcam a nossa alma. É o tempo que cultiva a fé, é o tempo que lhe dá capacidade de discernir a voz de Deus, de entender quando é Jesus falando e quando não é Jesus falando, quando é o homem falando. É o tempo, Paulo diz que quando ele era menino, falava como menino, agia como menino e se comportava como tal, mas chega um momento que a gente é desafiado a crescer, e todos os que estão aqui nesta noite e nos acompanhando em casa, estão em uma fase da trajetória da sua experiência cristã. Algumas estão dando seus primeiros passos, outros já estão na fase da adolescência, e vocês sabem que a fase da adolescência é uma fase complexa, porém abençoada também. A fase da juventude, da maturidade, a fase também das cãs embranquecidas, tudo isso, gente, passa pelo tempo, porque o
tempo é o tecido onde se costura a eternidade, e o que você faz com ele diz muito para onde você está indo hoje. Por isso, escute o que eu vou dizer. Não deixe, eu quero que você diga para alguém que está do seu lado isso agora, diga para essa pessoa: não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Eu fui profundamente tocado pela sensibilidade de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, que consagrou sua vida a cuidar de pacientes em estado terminal e registrou essa experiência em um livro cujo título é Os 5 Principais Arrependimentos Antes da Hora da Morte. Ela faz uma coletânea dos arrependimentos mais comuns expressados por pessoas que estão a um passo da eternidade, na antessala, na fronteira entre o porvir. E um dos primeiros arrependimentos que ela registra nessa obra é daquele arrependimento onde as pessoas em estágio terminal confessam que durante a sua vida inteira o arrependimento delas é não ter feito as suas próprias escolhas. O tempo passou, a vida passou, ela foi uma mera coadjuvante e não uma protagonista no palco da existência, e agora, no final, ela confessa que o seu maior arrependimento é não ter feito escolhas. Quantas são as pessoas que chegam ao fim de suas jornadas e percebem que desperdiçaram tempo vivendo a vida dos outros, que passaram anos tentando agradar, corresponder, se encaixar a um script que não foi planejado por Deus, diga-se de passagem. Tentou se encaixar daqui, tentou se encaixar de lá, mas nunca assumiu o controle, nunca assumiu o comando da sua história e da sua vida. Quantas sufocaram sonhos, retardaram chamados, ignoraram a voz do Espírito Santo de Deus que dizia: você foi feito para mais, eu tenho algo a mais com você. Mas de repente você se viu percepcionado em um contexto de apequenamento, onde os seus dons, onde o seu chamado, onde a sua vocação ficaram reprimidos, e o tempo foi passando, os dias se converteram em semanas, as semanas em meses, os meses em anos, e a vida passou, e junto com ela a oportunidade que Deus te deu para você viver a vida com toda a sua potencialidade. Quantos enterraram talentos por medo? Medo da opinião alheia, medo porque alguém ia falar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o povo fala, quem tem boca fala, até papagaio fala. Se você é o tipo de pessoa que procura se adequar ao que os outros pensam, você está destinado a entrar na fila daquelas pessoas que, quando chegar na trajetória final, você vai se arrepender por não ter feito as suas próprias escolhas.
escolhas. Então escute, não deixe o tempo marchar bem na frente dos seus olhos para amanhã se arrepender de não ter vivido os planos de Deus para a sua vida. Mude a rota, priorize os planos de Cristo para a sua vida hoje. Para de postergar esse posicionamento em Deus. Para de postergar essa decisão de ser fiel ao Senhor. Para de ser um cristão de poltrona, de domingo à noite, que vem para a igreja, recebe de Deus, é cheio do Espírito Santo, mas volta muitas vezes para casa e ao invés de compartilhar, ao invés de dar aos outros aquilo que você recebe de graça aqui, você simplesmente retém isso. Deus está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade na sua presença. Deus está nos chamando para uma vida extraordinária e poderosa nele. Está na hora de você viver os planos, os sonhos de Deus para a sua vida na totalidade, porque eu acredito, meu irmão, não num evangelho parcial, eu acredito no evangelho integral, que toca o ser humano na sua totalidade. Então se renda por completo ao Senhor, para que Ele possa fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus tem mais para você. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus tem mais para você. Diga para ela: não aceite ser nada menos do que Deus te chamou para ser. Às vezes você está numa igreja como essa aqui, e é comum às vezes as pessoas dizerem: ah, Mais de Cristo é uma igreja de ricos. E é verdade, irmãos, porque nós somos ricos no Espírito. Pela fé nós somos poderosos, vamos dominar o mundo, aleluia. E aí você olha e diz assim: meu Deus do céu, eu nunca vou pregar que nem o pastor Gesiel Damasceno, príncipe dos pregadores. Eu nunca vou ser estiloso que nem o pastor André. Eu nunca vou ter essa voz que nem o pastor Caio Bandeira. Eu nunca vou orar que nem o pastor Marcos Lima. Você olha e se compara, mas entenda, Deus tem um quinhão para você. Deus tem uma medida para você. Não olhe para nós, olhe para Jesus. Se inspire nele, que ele seja o seu alvo, a sua referência, a sua busca de dia, de noite. Se prostre, se renda, jejue, clame, chame por ele, e você vai experimentar o poder do alto sobre a sua vida, meu irmão. Porque quando Deus chama, irmãos, todos os que estão aqui são improváveis, tá bom? Você consegue imaginar que esse menino que está aqui pregando para vocês, agora fui longe, é menino, 42 anos, jovem. Depois a minha esposa pega no meu pé em casa. Glória a Deus. Né, amor? Te amo. Que negócio é esse que tu é jovem, é? Tu quer viver que nem jovem, é? Tu é casado, hein? Mulher, irmão. Quem aqui é casado, diga amém. Quem está com a esposa, diga graças a Deus. Glória a Deus. Só os que não estão casados, mas querem casar, diga aleluia. Uau, vai casar em nome de Jesus. Está no lugar certo. Escrevemos um discipulado chamado Recomeçar. Para você divorciado, divorciada, viúvo, viúva e desesperado. Gente, eu sei que vocês já sabem, mas quando a pessoa está na fé mesmo, ela só quer Jesus. Diga amém por isso. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. O tempo passa, o tempo voa e até a poupança Bamerindos desapareceu. Aí vem o Salmo 70.
apressa-te, Senhor, em vir me socorrer. O tempo não para, mais uns anos, aí a pessoa, irmão, entra no modo desespero. E o que vier a mim de maneira nenhuma, ela não sabe fora. Então veja, como é importante, gente, a gente ter essas resoluções claras na nossa vida. Saber o que Deus quer da gente. Para de se comparar. Para de olhar para a grama do vizinho. O que Deus vai fazer na sua vida, ninguém pode impedir. Para de colocar limites aonde Deus não colocou limites. O que você precisa ter para ver a concreção e a materialização do que Deus quer fazer na sua vida é fé. É crer. Quando um pastor olhou para mim e disse assim: jovem, eu na cocaína, na maconha, perdido totalmente, irmãos, perdido. Eu entrei em uma igreja evangélica na minha cidade, não gostava de pastor, não gostava de igreja, pastor para mim era tudo mala sem alça, picareta, sem vergonha, era a minha percepção, e é a percepção de muita gente que não conhece igrejas sérias, como a Mais de Cristo. Mas eu entrei numa igreja séria, onde tinha um homem de Deus pregando a palavra de Deus, irmãos, e foi suficiente para Deus me capturar naquele dia. Eu nunca tive recaída, eu não sei o que é recaída, irmãos. Jesus me libertou completamente. Eu acredito que até hoje o diabo deve estar me procurando lá nas drogas, para ver aonde é que eu estou. Mas quem está escondido em Deus, meu irmão, o maligno não toca. E sabe o que é que fez? Além do chamado, além de Cristo ter se revelado para mim, eu estar aonde eu estou, foi o descobrimento do meu propósito. Eu quero dizer para você, irmãos, que você não é um acidente, que você não é um erro de percurso. Você foi sonhado por Deus. Você pode não ter sido, como diz Rick Warren, em uma obra chamada Uma Vida com Propósitos. Você pode não ter sido pensado por seus pais biológicos, mas saiba que você não é acidente. Você foi sonhado e pensado por Deus na eternidade, e Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não chegou na Mais de Cristo por acaso. Você não está assistindo essa live por acaso. E a palavra de Jesus para alguém é: por um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aplauda o nome do Rei Jesus. Primeiro grande arrependimento: não ter feito suas próprias escolhas. Irmãos, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas é importante para fixar. Diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte: a partir de hoje, se posiciona, faça o que tem que ser feito. Segundo grande arrependimento: não ter expressado os seus sentimentos, irmãos. Volta e meia eu estou conversando com o pastor Luciano, que inclusive está acompanhando o nosso encontro aqui. Ele é o líder da capelania, e ele tem um chamado lindo. Ele, com a equipe de capelania, está sempre nos hospitais. E quem já foi em hospital, tem gente que não gosta de hospital, tem gente aqui que não suporta ambiente hospitalar, mas você sabia que tem gente que tem chamado para esse tipo de ambiente? E o pastor Luciano é uma pessoa que tem chamado para isso. E hoje de manhã nós estávamos conversando sobre a reflexão dessa noite, e uma pessoa disse assim para mim: pastor, olha, verdadeiramente pessoas que estão em estado terminal, quando elas estão perto de morrer, a primeira coisa que elas fazem, sabe o que é? Ligar para alguém que foi por ela um dia ofendido, ou que ela sabe que está ofendida, e pedir perdão.
Existe uma obra, gente, de Felipe Ares, A História da Morte no Ocidente. Hoje fala em morte e todo mundo assusta, mas a morte já foi mais familiar do que você pensa. Essa relação com a morte, ela, de forma tão negativa, ela é própria dos nossos dias, porque na antiguidade não era assim. Os apóstolos, por exemplo, todos eles, quando ouviam que iam morrer por causa de Jesus, se alegravam. Hoje, se alguém apontar o microfone para você dizer, você vai morrer, só você vai fazer o sinal da cruz e vai dizer, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Aqui não. Mas a morte é lucro para quem está em Cristo. E você sabe que você é salvo, sabe quando? Quando você não tem medo da morte. Deus é minha testemunha, eu estou no púlpito, eu tenho convicção da minha salvação. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu sei para onde eu vou, eu sei a quem pertenço, eu sei de quem eu sou, porque Jesus me salvou e essa é a minha convicção. Eu não sou do mundo, eu não sou do diabo, eu sou de Deus, essa é a minha convicção. Então eu não tenho medo da morte. Mas é comum quando você vai num hospital, e aí entra a importância da fé nesta hora, porque irmãos, enquanto você está bonito, quando você está andando bem, tudo certo, você vai passar a relativizar o que é material, é quando você estiver num leito de enfermidade, aí você não vai dar valor ao carro, à casa, isso é importante, mas o valor não está nisso, está em pessoas. Eu narrei hoje pela manhã uma história que chegou para mim, que me toca, me sensibiliza e me emociona muitas vezes. Uma irmã, ela era da Assembleia de Deus, serva do Senhor, e o pastor foi ativado. Olha, ligaram para o pastor, pastor, vai orar pela irmã fulana de tal, ela está enferma. E o pastor foi. E quando o pastor chegou na casa dessa irmã, essa irmã disse assim para o pastor, pastor, eu gostaria de pedir para que o pastor não orasse por mim, mas minha irmã, eu vim para orar por você, para que Jesus te restabeleça, para que você saia dessa cama. E a irmã disse assim, pastor, não precisa orar, porque nessa manhã o meu Jesus me visitou, e ele me disse que hoje no finalzinho da tarde, ele vai vir me buscar. O pastor, quando ouviu isso, chamou toda a família e disse, olha, ela viu Jesus e disse que ele vai vir buscar ela. E toda a família se reuniu ao redor dela, quase que num culto doméstico, amigos todos ali ao redor da cama com ela. E daqui a pouco, gente, o semblante dela começou a brilhar. E ela disse, eu não falei que ele vinha me buscar? O meu Jesus está vindo, ele veio me buscar. E a irmã adormeceu, e certamente foi para a eternidade. Essa é a nossa convicção de salvação. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que perdem a oportunidade de pegar o telefone e ligar para alguém e dizer o seguinte, eu te amo. Perdem a oportunidade de ligar para alguém e dizer, me perdoa. Quantas são as pessoas que perderam entes queridos, na expectativa de que teria uma oportunidade, e essa pessoa foi embora, e ela não conseguiu se despedir. Aqui nessa noite tem filhos que não conversam com pais, aqui nessa noite tem filhos que não conversam com a sua mãe, e Jesus está dizendo, ei, para você não entrar na lista daqueles que vão se arrepender por não ter expressado seus sentimentos. Tem pai aqui que nunca disse, eu te amo, meu filho. Tem pai que é como o meu pai. O meu pai, que não conhecia Jesus, dizia para o meu irmão o seguinte, você é uma jumenta, você nunca vai ser nada na vida,
Você nunca vai ser ninguém, nem para gari você vai dar. E você acha que essas palavras não têm impacto, não tatua a alma de uma pessoa? Ah, você está enganado. Eu estava na Itália ano passado, meu irmão estava dirigindo, e daqui a pouco ele disse para mim o seguinte: mano, como eu gostaria que o pai estivesse vivo para ver que eu venci. 4 décadas se passaram, e um homem, pai de família, carregando ainda marcas de palavras que foram ditas na infância. Talvez o teu bloqueio, talvez esse senso de incapacidade que te toca, que diz assim: isso não é para você, vem lá da infância. Uma figura de autoridade disse para você que você não era capaz. E se você quer me deixar revoltado no meu espírito, é quando chega para mim alguém dizendo que um pastor falou isso para alguém, irmãos. Eu fico assim atribulado. Eu fico atribulado com gente que usa o nome de Deus para amaldiçoar pessoas. Eu fico atribulado com gente que usa o nome de Deus para espezinhar pessoas, para machucar pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Saiba que essas pessoas não são legítimas. Saiba que essas pessoas não são autorizadas. Se você recebeu alguma palavra de maldição, eu quero quebrar ela agora, em nome de Jesus Cristo, e dizer que você pode e vai chegar em nome de Jesus, aonde a palavra dele diz que você vai chegar. Então, se expresse, diga para sua esposa: eu te amo, meu amor, você é linda. Dá o cartão de crédito para ela, para de ser munheca. Diga ui, ui. Meu Deus, irmão, você... Ah, pastor, mas não dá para dar cartão. Irmão, trabalha um pouquinho mais, mas alegre o coração dessa mulher. Dá uma volta com ela, de vez em quando vai comer alguma coisa, nem que seja X tudo. Mas se expresse, se comunique. Em Provérbios 16, 24 está escrito que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Palavras têm poder de curar. Palavras têm poder de levantar. Palavras têm poder de salvar. Então, não adie mais. Essa semana você vai pegar o telefone e vai ligar para alguém. Diga amém. Você vai mandar uma mensagem, você vai se retratar. Para de ser orgulhoso, irmão. Aonde que você acha que você vai chegar com essa soberba, meu irmão? Seja humilde. Dá uma olhada para essa pessoa e veja a cara de humildade dela no seu lado aí, vai. Olha, tem cara de humilde. Mas não basta ter cara, irmão. Tem que ser humilde, porque tem o humilde. Diga comigo, humildade. Não, tem que ser humilde mesmo. E eu avanço para a conclusão da mensagem. Terceiro grande arrependimento, antes da morte: ter trabalhado demais. Uau! Pessoas que se tornaram verdadeiras workaholics. 4, 3 empregos. Quantas pessoas que você conhece que perderam o melhor da vida porque estavam ocupadas demais trabalhando? Pais que não viram os filhos crescer. Cônjuges que se distanciaram dentro de casa do seu marido, da sua esposa. Cristãos que abandonaram, às vezes até mesmo o altar, em nome de uma carreira. Claro, irmãos, o trabalho é importante, precisamos prover, mas quando o trabalho se torna um ídolo, ele começa a roubar aquilo que o dinheiro jamais pode
comprar o tempo, a presença, a saúde, a comunhão, a paz. E infelizmente, para essas pessoas, o sucesso muitas vezes chega acompanhado de solidão, trazendo uma fatura de momentos que nunca mais poderão ser recuperados. Conquistaram coisas, mas perderam os filhos. Conquistaram coisas, mas perderam o casamento. A fatura sempre chega. Quarto arrependimento, ter deixado os amigos para depois. Irmãos, valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida. E eu encerro, e eu quero que você fique de pé nesta noite, porque nós vamos orar neste momento com o último arrependimento. Qual é o último arrependimento, pastor? Não ter feito de si a pessoa mais feliz. Não ter feito de si a pessoa mais feliz. Sabe onde está a pessoa mais importante desta vida? Aí. Sabe quem é a pessoa mais importante da vida? Você. Você é a pessoa mais importante. Você está aqui. Você está vivo. Você tem sentimentos. Você tem um corpo. Você consegue se locomover. Você não é apenas um espírito. Você é um ser biológico. Agora, que você ouviu tudo isso, pare um instante. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Isso. Silencie as vozes que te pressionam e escute a voz de Deus sussurrando nessa noite, dizendo para você: ainda há tempo. Ainda há tempo para você fazer escolhas com coragem. Ainda há tempo para você se expressar com verdade. Tempo para equilibrar a sua vida. Tempo para valorizar quem te ama. Tempo precioso para ser feliz e alegre de verdade, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria é um direito conquistado por Cristo lá na cruz, é fruto do Espírito de Deus. Eu não vou passar pela vida chorumingando, acabrunhado, triste, lamentando a sorte, vivendo de forma infeliz, gastando os meus dias de forma equivocada, com ressentimento, com mágoa, com falta de perdão. Não, eu não vou perder a oportunidade que Deus me deu de construir uma história linda com Ele, não só para mim, mas com toda a minha casa e com toda a minha família. Porque se o diabo prevaleceu até os seus pais, eu quero dizer que a partir da sua vida, toda maldição é quebrada em nome de Jesus Cristo. E a partir de você, seus filhos e os filhos dos seus filhos vão contemplar a bondade de Deus e o favor de Cristo, porque você decidiu se posicionar e ser alguém que sabe a quem pertence e de quem é. E essa noite é a noite que Deus preparou para nós, para que ouvíssemos essa palavra, nos posicionasse nele, para parar de perder tempo com coisas que não nos levam a lugar algum. Essa noite é a noite que Jesus preparou para falar comigo e contigo, para dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E hoje é tempo de você fazer uma escolha. Hoje é tempo
de você se posicionar nele e viver tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida. E eu quero saber aonde está a primeira pessoa que deseja ansiosamente, desesperadamente viver tudo aquilo que Jesus, que Deus tem preparado para a sua vida. Eu convido você a sair do seu lugar, meu irmão. Você que quer viver de fato uma vida plena em Deus, cheia do Espírito Santo. Você que não quer perder mais tempo na vida, mas quer remir tempo. Aonde está você que deseja hoje se posicionar em Deus? Eu convido você para sair do seu lugar. Nós temos poucos minutos, mas nós queremos orar pela sua vida. Queremos abençoar você. Enquanto isso, o Ministério de Louvor, que já está posicionado aqui, que já vai louvar a Deus. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto. Isso, vamos aplaudir. Uma criança com lágrimas nos olhos, eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde está você que foi ministrado nessa noite por essa palavra e que entendeu, sim pastor, Deus falou comigo, está na hora de deixar na presença de Deus tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me impede? Aonde está você que sente que a vida parece que não rompe, não avança? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor e eu vou dar tempo para você sair do seu lugar. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vem para frente. Eu quero que toda a igreja levante a mão agora aos céus. Isso. Feche seus olhos. Vamos adorar a Jesus. Sonda-me, Senhor.